tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. Meu nome é Elizabeth, eu sou professora de inglês e estou aqui nesse momento para compartilhar com vocês um pouco dos nossos conhecimentos de inglês. Para iniciar nossa aula, nós escolhemos o tema do presente simples para compartilhar aqui. E você vai ver que é muito simples mesmo. E por que nós escolhemos o presente simples? Porque o presente simples é um tempo verbal que aparece nos textos do dia a dia, nas leituras que a gente faz em inglês, nas situações de comunicação, você sempre vai estar vendo o presente simples. Então, seja bem-vindo e fique com a gente aqui nessa aula. Antes da gente entrar no nosso objeto de conhecimento propriamente dito, você precisa ter claro duas coisas na sua mente: os pronomes pessoais em inglês e também as situações de uso do presente simples. Eu te convido agora a acompanhar comigo o slide, de olho no slide agora, e nós temos lá os pronomes pessoais, né? I, a tradução está entre parênteses, you, que significa tu ou você, he, que significa ele, she, ela, it, ele ou ela, para animal ou para objeto, we, nós, you, vós ou vocês, e they, que pode significar eles ou elas. Quero chamar a atenção de vocês para o pronome pessoal it. Esse pronome não existe em português, não tem um equivalente. Ele é utilizado somente para ele ou ela, desde que seja um animal ou um objeto. E o you também, que ele se escreve da mesma maneira. Ora, você traduz como você ou como vocês. Como que você vai saber se ele está significando você ou vocês? É só você prestar atenção no contexto. Pelo contexto, você percebe, você consegue distinguir se está no singular ou se está no plural. Voltando aqui comigo. A outra coisa que eu falei que você precisa saber são as situações de uso do presente simples. E, basicamente, de maneira bem simples, o presente simples ele é usado nessas duas situações. Olha o slide novamente, para falar de um fato, coisas que são fato mesmo, e para falar da sua rotina, para falar de ações que acontecem no dia a dia. Voltando comigo, você tem a seguinte situação. Eu tenho, por exemplo, o verbo gostar. Vamos pegar esse verbo, que é um verbo bem conhecido de todos vocês. Afinal, quando você gosta de alguma publicação, de algum post lá no Facebook, no YouTube, a primeira coisa que você faz é dar o seu like. Like é gostar. Você só dá o like se você gostar. Então, o verbo to like em inglês significa isso, justamente isso, gostar. Como que a gente conjuga? Você pega o verbo to like, retira essa partículazinha to, pode retirar, e combina ele com cada pronome pessoal, tá? Então, vamos, por exemplo, à seguinte frase. Eu quero dizer, eu gosto de chocolate. Qual é a situação de uso? É um fato, eu gosto de chocolate. Como eu posso fazer isso? Pega um pronome pessoal, o verbo like, e o complemento, que no caso é chocolate. Escolhi uma palavra simples, é uma palavra cognata, na verdade até a escrita é igual. Olha comigo esse exemplo aqui no slide. Verbo to like, eu tenho lá, I like chocolate. Muito bem, e agora eu quero dizer, nós gostamos de chocolate. O que eu tenho que fazer? Pega o pronome pessoal we, que a gente viu na primeira tela, coloco lá, we like chocolate. Muito bem. Quero dizer, eles gostam de chocolate. Como fica? They like chocolate. O que eu quero que você observe aqui? O verbo não mudou. Veja que está I like, we like, they like. Está exatamente igual. Não sofreu alteração. Se eu fosse falar essas frases em português, fica, eu gosto de chocolate, nós gostamos. Eu não posso dizer, eu gostamos de chocolate. Né? Para cada pronome, o verbo tem uma forma diferente. Em inglês, isso não acontece. No presente simples, ele é muito mais fácil. O verbo não se modifica. Voltando comigo, você pode perguntar, agora eu entendi, é sempre assim? É quase sempre assim, mas temos algumas exceções. Por exemplo, quando o verbo estiver combinado com he, com she e com it, que é a terceira pessoa do singular,
ele sofre sim uma pequena alteração. E qual é essa alteração? É muito simples, é apenas um S que ele ganha quando está combinado com he, com she ou com it. Te convido agora para olhar novamente o slide. Eu tenho lá a frase, he likes chocolate. O que mudou aí? O verbo ganhou um S. E se eu quisesse dizer, ela gosta de chocolate, como ficaria? She likes chocolate. Veja que o S permaneceu porque o pronome pessoal é she. Mais uma frase eu tenho, o gato gosta de chocolate, the cat likes chocolates, que eu poderia substituir o gato por it, pelo pronome it. Observe que a única alteração que teve, além dos pronomes, é claro, foi o verbo ganhar um S na terceira pessoa aí. Um detalhe importante, este S, ele não significa plural. Esse S, pelo contrário, ele é uma marca de singular. Significa que o verbo está na terceira pessoa do singular, ok? Muito bem, pode voltar comigo agora. E aí, eu digo, você agora já aprendeu a conjugar um verbo no presente simples em inglês. Pensa comigo. Como você conjugaria agora o verbo to like todo no presente simples? Se você pensou assim, de olho no slide agora, o verbo to like, tira o to, coloca todos os pronomes pessoais e está conjugado o verbo to like, verbo gostar, no presente simples em inglês. Observe lá o he, o she e o it, que ganharam um S, porque estão combinados justamente na terceira pessoa do singular. Ok? Muito bem. Agora, voltando para mim, eu tenho para você um desafio. Eu vou dar para você duas listas, tá? Duas pequenas listas com palavras. Pode olhar agora, acompanhando no slide. A primeira lista é só de verbos. Eu tenho lá to exercise, to work, to like, to play, to sleep, to wake up, to help, to watch, to eat e to take a shower. Todos esses são verbos. E observem que todos esses verbos são verbos que fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso dia a dia. Todo dia, de alguma maneira, você utiliza ou falando ou praticando mesmo esses verbos. E na outra coluna eu tenho um vocabulário. Esse vocabulário é composto por substantivos, adjetivos, advérbios, que é para você poder formar uma frase. Então, voltando aqui comigo, o desafio é o seguinte, é você construir algumas frases no presente simples utilizando essas duas colunas que você olhou aí. Por exemplo, eu quero dizer a frase, eu ajudo minha mãe pela manhã. Eu tenho aí, tem o verbo ajudar? Temos o verbo ajudar na coluna de verbos. Minha mãe e pela manhã tem lá na coluna de vocabulário? Tem sim. Então, acompanhe o slide e veja como ficou essa frase. I help my mother in the morning. A única coisa que você acrescentou aí foi o pronome pessoal I, que significa eu, que eu mostrei lá no início da nossa aula. Mais um exemplo, se eu quero dizer, eu acordo cedo pela manhã, o verbo acordar está lá na coluna sim, é wake up. Então a frase ficaria, I wake up early in the morning. Mais um exemplo, agora eu quero dizer que eu acordo tarde. I wake up late. E aí eu quero dizer agora, eu durmo tarde. Tem o verbo dormir na coluna de verbos? Tem, é o verbo sleep. Então a frase ficaria, I sleep late. Então você vê que não é difícil você montar essas frases no presente simples. O desafio é você criar 10 frases, elas não precisam ser necessariamente verdadeiras, mas elas estão aí para você treinar o uso do presente simples, os verbos e esse pequeno vocabulário. Ok? Espero que você consiga e que você faça com empenho, porque assim você vai melhorar o seu aprendizado, você vai improve your English, que é melhorar o seu inglês. Então, o nosso segundo desafio para você
é fazer com que você aprenda um provérbio em inglês. E aí eu tenho algumas considerações para falar sobre isso. Por que aprender provérbios? É uma maneira de você ampliar o seu vocabulário, aumentar o seu vocabulário. É uma maneira também de você ver a língua, como ela é usada no dia a dia, como ela é falada. Só preciso fazer uma ressalva. Você não vai fazer uma tradução ao pé da letra, palavra por palavra, porque não dá certo. Não só para provérbio, mas para qualquer tipo de texto. Mas especialmente aqui, que vai ser o nosso exemplo e o nosso desafio. Então, acompanha comigo, olha no slide, esse provérbio que a gente vai aprender hoje. Practice makes perfect. Esse provérbio, se eu for traduzi-lo ao pé da letra, ele significa prática faz perfeito. Você percebe que não tem uma conexão legal, não tem um nexo legal se você traduzir assim. Ali eu nem tenho, né? Tem o verbo fazer. A melhor tradução para esse provérbio fica: a prática leva à perfeição. E você pode me perguntar, professora, mas nem tem o verbo levar. É isso que eu estou falando. A tradução não pode ser ao pé da letra. Eu vou falar agora em inglês, você vai repetir aí da onde você está para você improve your English, melhorar seu inglês. Vamos lá. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Você pode falar isso aí várias vezes durante o dia para treinar o seu inglês. Voltando aqui comigo, eu quero agradecer você por ter ficado aqui participando da aula. Quero te dizer que a sua presença é muito importante, né? Em primeiro lugar, para você, para melhorar o seu conhecimento, para aumentar os seus conhecimentos. Quero dizer também que na plataforma tem lá dicas de sites com exercícios que você pode fazer online, tá? Sobre esse tema que nós vimos hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Nós nos encontramos na próxima aula, ainda falando sobre o presente simples. Até mais!